Subiu para 21 o número de vítimas atingidas pela explosão e pela onda de ar. A Alana Freitas já está aí com a gente? A Alana Freitas vai comentar mais alguns detalhes daqui a pouquinho sobre esses atendimentos e também os próximos passos para tentar realmente descobrir o que aconteceu. A Alana já tá aí? A Alana já tá com a gente aí? Acho que não, né? Ainda não. Enquanto a gente posiciona a Alana para poder conversar aqui no Tá No Ar Campinas, eu queria só retomar algumas coisas. Se tiver as imagens também já pode rodar aí pra gente relembrar, né? O que tudo aconteceu. Essa mega explosão, né? Essa daí foi a segunda explosão. Existem algumas questões fundamentais que precisam ser esclarecidas, não é? Nessa questão aí de Rio Claro. A principal questão que ainda falta ser respondida é qual o tipo de produto químico que estava sendo transportado pelo caminhão e qual era o destino. A gente soube, não é? A gente conversou ontem com Defesa Civil, com testemunhas, não é? E o próprio Gustavo Nolasco, ontem aqui durante a cobertura, disse que a informação que se tinha era de que a carga havia saído de Charqueada, que é uma cidade ali perto de São Carlos, não é? Inclusive depois de Rio Claro, saiu de Charqueada e ia para Mogi Guaçu. O caminho, então, era aquele lá mesmo, tá? Ia pegar a rodovia Washington Luiz e depois ia pegar a rodovia Anhanguera ou, eventualmente, a SP-340 tal, para depois seguir ali para Guaçu, tá? A pergunta é, por que até agora a empresa não falou nada? Não é possível, gente, que uma empresa que seja uma transportadora com produtos químicos e não sei o que, não é possível que a empresa não tenha dado falta do caminhão. Porque se tiver, provavelmente tem rastreador, né? Empresas de cargas têm esses rastreadores. Por que que ninguém se manifestou até agora com relação a isso? Por que que nenhuma empresa falou assim, olha, o caminhão foi nosso que explodiu? Porque tudo bem, não sobrou nada, não tem mais caminhão. Mas tem coisas ainda muito mal explicadas nessa história, não é? A Alana Freitas já está ao vivo com a gente para poder comentar um pouquinho mais sobre o andamento aí dessa investigação e a própria atualização do estado de saúde das vítimas, não é, Alana? Porque subiu para 21 vítimas, infelizmente nós temos um óbito, né, registrado, que foi um motorista que estava tentando ajudar ali também, infelizmente ele não resistiu. Suas informações, Alana, bom dia. Bom dia, Felipe. Bom dia também para quem nos acompanha. Muita gente que ficou em casa acompanhou tudo isso ontem, né? Esse susto aí que aconteceu desse acidente na quarta-feira, ficou preocupado sobre o estado de saúde das vítimas. Então, eu quero tranquilizar aí que quase todas as vítimas já foram liberadas. Apenas os dois motoristas que ainda estão internados são aqueles dos casos mais graves, né? Um está no hospital de Rio Claro e o outro, o motorista do caminhão, né, que explodiu, ele também segue internado no hospital de Limeira. Ambos em estado grave, mas estável, segundo informações aí dos dois hospitais. A polícia, Felipe, já começou a investigar o que pode ter causado todo esse estrago. A gente acompanhou, inclusive, ontem, né, na cobertura dos nossos jornais da Rede Família, que a perícia esteve lá. E esse resultado da perícia deve sair em até 30 dias. A polícia ainda vai atrás também de câmeras de segurança e analisar os produtos que eram carregados aí no caminhão, né? Essa é a maior dúvida. Um levantamento também está sendo feito, Felipe, para contar o número de veículos que foram danificados aí com as duas explosões que tiveram, né, nesse caminhão. Muitos veículos próximos a gente viu ontem também na reportagem, a gente vê imagens aí, logo mais também foram prejudicados, foram aí atingidos por essas explosões. Lembrando que um homem morreu, como você falou, nesse acidente, ele também era caminhoneiro, e que triste, porque ele tentava, Felipe, ajudar o motorista do veículo que explodiu. Além disso, foi identificada a pessoa que morreu, né? O nome desse senhor é o Jovino Rocha de Andrade, de 51 anos. Ele também era caminhoneiro. Ele correu até o caminhão quando ele percebeu que estava pegando fogo, na esperança de ajudar o colega de profissão quando aconteceu uma das explosões. Ele acabou sendo atingido. Ele ficou gravemente ferido naquele momento mesmo. Ele foi jogado para debaixo de um outro veículo. Mesmo assim, ele ainda conseguiu ligar para uma pessoa para pedir ajuda. Ele foi socorrido, levado para o hospital, mas em momentos depois ele não resistiu
e faleceu. Tem até um boletim, Felipe, que foi dado ontem à tarde sobre o estado de saúde, mais detalhado do estado de saúde dos pacientes aí que seguem internado em estado grave. E o último boletim do paciente em estado grave na Santa Casa de Rio Claro se encontra na UTI, o quadro é estável, ele passou inclusive por novos exames durante a tarde aí de ontem, a evolução está sempre dentro do esperado, ele não corre risco de morte nesse momento, foi o que informou o hospital. O outro paciente que estava internado no hospital de Peúna, o motorista do caminhão que explodiu, ele foi transferido no final da tarde para a Santa Casa de Limeira, viu? Ontem. E aí esse hospital de Limeira ainda não passou mais detalhes sobre como que está o estado de saúde dele, só informou que está estável e por isso foi inclusive possível essa transferência entre os hospitais. Todos os outros pacientes que foram levados para o Hospital de Peúna receberam alta e já estão bem, né? Foram ferimentos mais leves. Seguem os 2 internados aí com essa atualização que a gente passou. De acordo com o delegado seccional Paulo Radic, o prazo aí, como eu falei, do laudo é 30 dias até então, Felipe. Enquanto isso, a polícia vai instaurar um inquérito para investigar as causas dessas explosões, o que a gente vem comentando, né? Além de fazer uma análise aí desses produtos químicos que estavam no veículo, isso não está muito claro ainda. O que a gente sabe é que ele é altamente inflamável, não foi à toa que esse fogo pegou tão rápido. A Polícia Civil está em busca também de imagens, buscando testemunhas que possam ajudar no trabalho da polícia, enfim, né? Está fazendo aí todo o levantamento possível nessa investigação para entender as causas aí desse acidente, o que esse veículo carregava realmente. Já a Defesa Civil informou ontem que fez vistoria em casas e comércios que ficam próximos onde aconteceu essa explosão, né? Foram inclusive danificados vidros, janelas, por causa do risco mesmo. Muita gente ficou com medo de ficar em casa, mas não vai ser necessária a interdição de nenhum espaço, nenhuma casa, nenhum prédio ou comércio ali, né? Então não existe nenhum risco de desabamentos. O prejuízo foi mais nessa questão de portas, vidros, né, janelas aí que foram danificadas, parte de obra mesmo, Felipe. Então tá tudo seguro, ninguém foi prejudicado por causa dessa explosão aí. É a informação que a gente tem até agora e as investigações, como eu falei, continuam. Logo mais a gente pode ter mais informações desse trabalho que a polícia vem fazendo. Até porque, não é, Alana, como a gente estava comentando agora, ainda existem muitas questões que precisam ser esclarecidas nessa questão da explosão lá em Rio Claro. E ainda para mim me parece muito estranho a essa altura do campeonato nenhuma empresa transportadora ter reclamado, ter falado, olha, o caminhão era nosso, o caminhão que explodiu era nosso. Explodiu por, sei lá, o motorista relatou tal coisa pra gente. O motorista, não é como a Alana própria comentou, ele estava em Ipeúna, havia essa informação, né? O motorista teria 61 anos, de acordo com as informações que nós apuramos. Ele teria 61 anos, foi levado para o pronto-socorro de Ipeúna porque tinha um estado de saúde delicado, porém mais estável, não é, do que as outras vítimas. Deu-se prioridade para transferir as vítimas mais graves para os hospitais mais próximos, e é até algo absolutamente normal, não é? E aí ele foi transferido para Ipeúna. Em Ipeúna ele chegou a conversar, inclusive, com algumas pessoas, dizendo que já tinha chegado no posto, de fato, com o pneu pegando fogo. Existe, não é, Alana, também a informação de que o caminhão estaria com problemas mecânicos. Não tem essa informação também? Existe essa informação, né? A polícia continua também esse trabalho de investigação. E acredito que quando esse motorista se recupera um pouco mais, ele vai poder dar mais detalhes sobre a situação de como esse veículo chegou, Felipe. Também tem questões aí legais. Será que tem algum problema com a carga? Talvez por isso, né, não tenha nenhuma empresa se manifestado. Então, tudo isso aí vai ser levado em conta nessa investigação. Então, por quê? Me parece muito estranho isso, da empresa não ter falado absolutamente nada. É, algo errado tem. Algo errado tem. Tinha falha de manutenção no caminhão que pode ter causado o vazamento? Quais procedimentos de segurança poderiam ter evitado o acidente? A polícia está tentando buscar imagens de câmeras de segurança, né? Existem essas imagens. A gente sabe que o posto já era.
provavelmente não deve ter imagem do posto propriamente dito. Mas e a empresa que fica ao lado? Será que alguma câmera se salvou nessa história? Quais testemunhas já foram ouvidas até o momento pela Polícia Civil? Essas são algumas questões que ainda precisam ser esclarecidas com relação a esse gravíssimo acidente, que poderia ter tido uma proporção muito maior no quesito de mortes, não é? Infelizmente, o Jovino perdeu a vida. Ele, inclusive, era até ontem, né, quando se falava que tinha uma vítima que tinha perdido uma perna, foi o Jovino. Que perdeu essa perna, mas e aí provavelmente por causa da perda de sangue, não é? Quando ele teve a perna amputada por causa da explosão, aí infelizmente o estado de saúde dele não pôde ser revertido, pelo menos é essa a análise que se faz até esse momento aí. E o Jovino estava indo, pelo menos o que dizem os amigos, que dizem algumas testemunhas, que ele estava indo justamente resgatar, eu não digo resgatar, mas tentar controlar o incêndio no caminhão, que o caminhão já teria chegado ao posto, já pegando fogo, né? E a posição que o caminhão parou ali, não é? Se você for analisar friamente, numa posição ali de passagem, não é? Parou não perto das bombas, então não estava teoricamente abastecendo, né? Não tinha acabado de abastecer. Pelo menos é esse o cenário que se monta e é isso que parece. Pelo menos com as imagens que nós conseguimos ver e com o relato também do Gustavo Nolasco e do Rodrigo Pereira, que estiveram ontem lá e você sabe, acompanhou essa situação com todos os detalhes aqui no Tá No Ar Campinas. Então são muitas perguntas ainda que precisam ser esclarecidas. Chegou-se a falar, aí o buraco exatamente no que eu comentei, você percebe que ele está até um pouco distante da área das bombas, não é? O que pode ser um indicativo de que o caminhão já tinha chegado com problemas no posto, como dizem as testemunhas. O depoimento do motorista dessa carreta é fundamental, eu diria fundamental, é peça-chave para tentar descobrir ao menos o que aconteceu. No sentido de... ele já tinha apresentado um problema, parou no posto porque foi a primeira coisa que ele viu no meio do caminho para tentar parar, tal. Essa é a primeira questão. Que precisa ser respondida. Dentro dessa primeira questão, evidentemente, o que tinha no caminhão para ter causado isso. Ontem nós ouvimos a especialista em explosões, aqui no Tá No Ar Campinas, não é? A Tássia Quaresma, e ela explicou pra gente que o efeito causado por essa explosão é um efeito em inglês chamado bleve. Ou seja, vapores de líquidos inflamáveis. E evidentemente, não é? Se tratando de um posto de gasolina, é óbvio que lá tem vapor de líquido inflamável. Ah, mas a gente pode não sentir esse vapor. Ok. Mas tá ali, o posto de gasolina tem isso daí. E para mim, esse acidente mostra que não aconteceu ali perto das bombas, porque poderia ter explodido todas as bombas também. E o posto provavelmente tem um sistema de segurança bastante interessante nesse sentido, por não ter explodido tudo, porque era para ter ido tudo para os ares mesmo. E aí imagina explodir o posto inteiro, não ia sobrar o bairro. Não ia sobrar o bairro. Então, assim, são detalhes, não é, que aos poucos agora, com a poeira baixando, entre aspas, não é, a gente consegue pensar um pouco melhor. Aliás, a concessionária, não é, que administra a rodovia Washington Luiz, ela está fazendo estudos com relação àquela passarela ali que nós vimos. Está tentando ver se a passarela, está analisando se a passarela tem condições ainda, né, de ser mantida, se eventualmente vai precisar fazer uma reforma. Não parece que, pelo menos por enquanto, não parece que a estrutura vai ceder, não. Mas que o fogo chegou muito perto ali também da passarela, isso foi um fato, não é?